Bom dia, irmãos. É com alegria que estamos novamente aqui nesta manhã para estarmos aprendendo um pouco mais da palavra de Deus e sobre esse grande homem que foi Neemias e dessa grande obra que Deus colocou em suas mãos. A nossa lição é a lição de número 12 e o nosso tema é Consciência da Grande Obra. O capítulo que vamos ler é lá em Neemias, capítulo 6, versículos de 1 a 4. Vamos ler apenas esses 4 versículos. Então vamos estar abrindo nossas Bíblias em Neemias 6, versículos de 1 a 4. Quando Sambalate, Tobias, Gésem, o árabe e o restante de nossos inimigos souberam que eu havia construído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares, Sambalate e Gésem mandaram-me a seguinte mensagem: venham, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Por isso enviei-lhes mensageiros com esta resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem e todas as vezes lhes dei a mesma resposta. Amém? Na lição de hoje, iremos observar que Neemias compreendeu em seu coração que havia uma grande obra a ser realizada. E ele colocou-se à disposição do Senhor a fim de ser instrumentos vivo nas divinas mãos para a construção de uma nova realidade. Ele buscou a aprovação do rei para cumprir a missão, o qual entendera ser o propósito de Deus para a sua vida. E recebeu mais do que isso, sendo nomeado governador de Jerusalém. Então, nessa lição de hoje, vamos aprender um pouco dessa grande obra que Deus colocou nas mãos de Neemias e como ele manteve o foco em Deus para que essa obra pudesse ser cumprida. O nosso primeiro ponto tem o tema Mantendo o Foco. A frase célebre de Neemias, estou fazendo uma grande obra de modo que não poderei descer, está lá no nosso versículo 3 que nós acabamos de ler, mostra que eu e você devemos manter viva a consciência da grande obra salvadora, por meio da qual devemos realizar e não aceitarmos de forma alguma qualquer convite para desistirmos. Nós vemos aqui que houve convites para que Neemias pudesse desistir, parar a obra, mas o seu coração e a mente de Neemias estava em cumprir a grande obra que Deus tinha colocado nas suas mãos. Então Neemias tinha um alvo, e o seu alvo era para que essa obra fosse realizada. Assim como Neemias enfrentou muitas investidas do inimigo, nós também enfrentamos lutas muito intensas. Então, assim como Neemias sofreu investidas do inimigo, para que ele pudesse se distrair, para que ele pudesse parar a obra, para que aquela obra pudesse ser atrasada, nós também recebemos investidas do inimigo de nossas almas, para que a obra que Deus tem em nossas vidas pare, para que a gente possa haver desânimo, para que a gente desista. Mas assim como Deus estava com Neemias, deu orientação, sabedoria a ele, Deus também nos fornece essa sabedoria e nos fornece forças para poder continuar. O Senhor nos incentiva a ser forte, corajoso diante do grande desafio de levar a esperança em Jesus Cristo a toda criatura até os confins da terra. Neemias foi um líder a qual manteve o foco na missão que recebeu do Senhor. Irmãos, como é difícil hoje em dia a gente manter o foco. Quantas coisas vêm para nos distrair, para nos tirar o nosso foco daquilo que é o principal. E o que é o principal? O principal na nossa vida deve ser Cristo. Buscar a sua palavra, buscar a comunhão com o Senhor. Então, quantas coisas que houve aqui para que Neemias tirasse, o foco da grande missão, da grande obra que Deus tinha colocado na sua mão, que ele recebeu do Senhor.
Irmãos, a partir do momento que a gente levanta, que a gente abre nossos olhos, que a gente coloca o nosso pé fora da cama, as distrações já começam a vir. As coisas já começam a acontecer para que a gente possa perder o nosso foco naquele dia. E quando a gente vê, a gente acaba, durante o dia, a gente vendo tomando decisões que não deveria tomar, agindo de uma forma que não seria uma conduta cristã, falando coisas que não deveriam estar na nossa boca, agindo de uma forma que Deus não se agrada. Por quê? Porque nós perdemos o foco. Por isso que é tão importante a gente manter o foco diário no Senhor. As distrações vêm a partir do momento que a gente acorda. Várias coisas do nosso dia vai acontecer para que a gente perca o foco que é estar em Cristo, no centro da vontade de Cristo. Assim que, como não foi diferente com Neemias, que coisas vieram acontecendo para que ele perdesse o foco, para que ele se distraísse daquilo que era importante, que era aquela obra que Deus tinha confiado em suas mãos. Muitas coisas também acontecem em nossa vida. Por isso que a principal coisa que a gente tem que fazer logo durante o dia, quando a gente acorda, é pedir a Deus sabedoria, entendimento da sua palavra, estar procurando se encontrar com o Senhor logo pela manhã, para que as circunstâncias que aconteçam no nosso dia a dia, durante o percorrer do dia, não nos afaste, não faça com que o nosso coração se distraia e que a gente acabe perdendo o nosso foco principal, que é agradar o nosso Deus, que é agradar o seu coração, que é estar no centro da vontade do Senhor. Irmãos, vamos fazer como Neemias, vamos manter o nosso foco naquilo que é principal, que é a obra do Senhor para a nossa vida. Ainda que tudo ao nosso redor nos pressione ou tente nos distrair, devemos seguir o exemplo de Neemias e permanecermos com foco na grande obra que o Senhor tem para fazer em nossas famílias, em nossas igrejas, por meio de nossas famílias, por meio de nossas igrejas, por meio da nossa vida. Então não vamos nos distrair. Deus tem uma grande obra para a minha vida, para a minha família, para a minha igreja, para a sua família, para a sua vida, para a sua igreja. Aonde você está, Deus tem uma grande obra para que você possa estar realizando aí. E vai surgir muitas coisas que o inimigo vai lançar para que você se distraia, para que você perca o foco, para que você perca o alvo e você acabe deixando de fazer aquilo que é o principal, que é realizar a obra que Deus colocou em sua vida. O segundo ponto, irmãos, tem o tema: o inimigo é persistente. Nessa passagem, percebemos que os inimigos de Neemias não aceitaram a sua negativa e continuaram insistindo para se encontrarem com ele. Foram 4 tentativas sucessivas e, como eles receberam a mesma resposta, eles mudaram de estratégia. Enviaram na 5ª um mensageiro com uma carta aberta, acusando-os de revolta e rebelião. Irmãos, temos que ter a consciência que nosso inimigo ele é insistente. Ele não desiste fácil. Ele não vai desistir fácil de você. Ele sabe da grande obra que Deus tem para a vida de cada um de nós. E ele faz de tudo para que possa ser impedido. A gente vê aqui que 4 vezes eles mandaram a mesma mensagem para Neemias. E como Neemias estava forte, o seu foco estava realmente naquela grande obra. E ele deu sempre a mesma resposta: estou fazendo uma grande obra. E de modo que não poderei descer. Neemias estava realmente com seu coração, a sua mente disposto a partir do momento que ele começou a grande obra, ele ia até o final. Nada iria fazê-lo desistir. Nada iria fazê-lo perder o foco. E o inimigo continuou insistindo 4 vezes. Na 5ª vez mandou uma carta aberta, realmente para realmente acusar ele de revolta, de rebelião, já que naquela época as cartas não iam abertas, as cartas iam lacradas. Eles já fizeram dessa forma para que todo o povo ali realmente visse o que estava escrito naquela carta. Eles queriam realmente acusá-los de rebelião e de revolta. Mas mesmo assim Neemias se manteve firme
ele não se abalou, ele não perdeu o foco, mesmo com a insistência que o inimigo teve sobre a sua vida. Irmãos, ele nunca desiste de tentar nos afastar da obra que Deus tem para nós. Porque qual o propósito dele aqui nessa terra? Matar, roubar e destruir. Por isso que nós devemos nos manter atentos e alerta, buscar o discernimento espiritual. Nós vemos aqui que Neemias, ele tinha discernimento espiritual porque a partir do momento que ele recebeu aquela mensagem, ele sabia que aqueles inimigos queriam fazer mal à sua vida. Então Neemias, ele tinha discernimento espiritual porque ele estava constantemente em oração, estava sendo direcionado por Deus, a sua vida estar debaixo da orientação do Senhor. Irmãos, o que tem nos faltado na nossa vida, dentro das nossas igrejas, é discernimento espiritual. Quantas vezes um pastor, um irmão da igreja, uma irmã da igreja, vem até nós e fala alguma coisa para que a gente possa estar mais atento, abrir mais os nossos olhos, que a gente às vezes está envolvido em alguma situação que vai nos afastar da presença do Senhor, ou porque a gente às vezes está se envolvendo com algumas pessoas que não vai dar certo e a gente não consegue enxergar. A gente às vezes acha que aquele irmão, aquele pastor está falando demais, a gente não consegue enxergar. Está nos faltando discernimento. Neemias tinha discernimento espiritual, ele sabia que aquilo, ele não deveria descer para se encontrar com aqueles homens. Devemos, irmãos, buscar discernimento espiritual para nossas vidas. Quantas vezes nós somos apanhados em situações que, se a gente estivesse em comunhão com Deus, buscando pela palavra, pela leitura da sua palavra, em oração, Deus nos dá esse discernimento espiritual. E a gente às vezes acaba caindo nas armadilhas que Satanás tem preparado para nós. Porque nós estamos perdendo o foco, que é vigiar, estar atento, estar em constante alerta, para que a gente não possa perder o foco, que é fazer essa grande obra que o Senhor tem para nossas vidas. Há uma grande obra a ser feita e ela é realizada de joelhos na presença do Senhor. Irmãos, quando nós estamos trabalhando na obra do Senhor, as circunstâncias, pessoas, situações contrárias vão se levantar. E se a gente quer realmente levar a obra do Senhor a sério, cumprir o que Deus tem para nossas vidas, a gente precisa saber que essa obra precisa ser realizada principalmente de joelhos diante do Senhor. A gente precisa estar em constante oração, porque como nós vemos aqui, o inimigo ele é persistente, ele não desiste de nós, ele não desiste da nossa família, ele não vai desistir de você, da sua família, da sua igreja, do seu ministério. Para que você possa estar vencendo o inimigo, é somente em oração, debaixo da potente mão do Senhor, debaixo do seu poder. Não deixe brechas para que o inimigo possa estar trabalhando na sua vida. Não deixe brechas para que o inimigo possa estar trabalhando na sua família, no seu ministério, na sua igreja. Esteja em constante alerta, buscando no Senhor, na sua palavra, direção, discernimento, força, para que você possa manter o foco, que é fazer o que Deus colocou de propósito na sua vida. Vamos ler um pouquinho mais aqui a nossa revista. O autor fala: lembre-se sempre de que ele não desiste de atacar a você. Fique alerta, ore por sua família, ore pela sua igreja, ore pela sua vida. Leia a palavra do Senhor. Esteja sempre sendo leitor e praticante da Bíblia Sagrada, a infalível palavra de Deus. Se prepare para a batalha, pois o inimigo está sempre articulando uma ação para poder o afastar dos propósitos divinos que Deus tem para a sua vida. Muitas vezes, irmãos, nós achamos que ler a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus,
É muito difícil. Quantas vezes nós ouvimos isso? Ah, mas é muito difícil. Estudar a palavra é muito difícil. Irmãos, para estudarmos a palavra de Deus, nós não precisamos de inteligência. O que nós precisamos em nosso coração é paixão pela palavra. É amor pela palavra. Amor por Cristo, pela sua obra. Para isso não precisa ser inteligente. O que Deus necessita de nós não é o nosso intelecto. O que Deus quer de nós é o nosso coração aberto, realmente decidido a aprender a sua palavra. Quando nós nos voltamos para a palavra do Senhor, com humildade, com confissão de pecados, com o coração realmente grato pela obra salvadora que Deus fez em nossa vida, e com o nosso coração transbordando de amor, não precisa ser inteligente. Deus fala conosco. Deus nos orienta, Deus nos capacita através da sua palavra. Vamos, irmãos, ter mais amor pela palavra de Deus. Buscar, ter sede e fome da palavra de Deus. Buscar realmente uma vida de oração, de comunhão, de leitura da palavra, para que nós possamos estar firmes quando a tentação vir. Para que nós possamos estar firmes quando o ataque do inimigo vir. Porque às vezes o inimigo vem e surge na nossa vida com uma circunstância, com um problema no nosso casamento, com um problema com os filhos, na nossa igreja, e aquilo já nos traz um desânimo. Nossos olhos já perdem o foco que é Cristo, que é a sua mensagem, que é a sua palavra, e acabamos nos desanimando, nos afastamos, nos enfraquecemos na fé. Irmãos, precisamos estar preparados, porque nós não sabemos quando esses ataques vão vir, quando nós vamos ser provados, quando a nossa fé vai ser provada. Então nós precisamos estar preparados, que a nossa família possa estar preparada, que nós podemos ter nosso momento de oração, de leitura da palavra. O autor fala aqui da importância que a nossa família possa estar em alerta. E ele fala da importância do culto doméstico, que é algo que tem se perdido cada vez mais dentro dos nossos lares. Nós nos acostumamos a nos alimentarmos só aos domingos, ou quando nós vamos à igreja em algum dia da semana, mas nós precisamos ter o nosso momento com Deus e alimentar a nossa família da palavra do Senhor. Mesmo que na sua casa você seja a única cristã ou o único cristão, mas que você possa estar sendo exemplo dentro do seu lar. Que as pessoas que moram com você, as pessoas da sua família, seus filhos, seu marido, sua mãe, seu esposo, sua esposa, possam ver em você um exemplo de servo. Que possam ver em você orando, você lendo a palavra, você dando um bom testemunho. Muitas vezes nós achamos que é preciso muito falar, mas a palavra nos ensina que é pelo nosso testemunho, pelo nosso viver diário, que as pessoas que estão ao nosso redor vão ser transformadas. O nosso terceiro ponto, irmãos, tem como tema: devemos ser perseverantes. Ainda que o inimigo atue intensamente para nos afastar da vontade de Deus, ele somente será bem-sucedido se não estivermos vivendo em intimidade com o Senhor. É o que nós estamos falando. Mesmo que ele atue, que ele seja insistente, que ele possa, que ele queira agir na sua vida, ele só vai ter espaço, ele só vai ser bem-sucedido se você não estiver vivendo uma vida de íntima comunhão com o Senhor. Se você estiver em íntima comunhão com o Senhor, os ataques vão vir. Nós não somos livres disso. As investidas de Satanás vão vir, mas nós vamos estar firmes, seguros, confiantes, porque nós temos intimidade com o nosso Pai. Nós conhecemos o nosso Pai. Quando nós falamos de intimidade é porque eu conheço, eu sei quem é. Então, quando nós sabemos quem é Cristo, como Ele se revela, e quando nós temos essa intimidade com o Senhor, as circunstâncias vêm,
As dificuldades acontecem, mas a gente mantém os nossos olhos e o nosso foco no Senhor. Devemos, portanto, perseverar em Deus, manter viva a chama da nossa fé, a convicção do socorro bem presente no Senhor, a certeza que o nosso Deus está ao nosso lado e nos concederá a vitória, a fim de que seu precioso nome seja exaltado e glorificado em nós. E tudo é para Ele. Quando nós estamos passando por dificuldade, nós conseguimos vencer. A honra e glória é sempre do Senhor. Neemias perseverou, pois tinha certeza que não estava tocando um projeto humano. Não era uma obra do seu próprio coração, mas era sim uma grande obra que Deus surgiu no seu coração, que surgiu no coração de Deus e que foi colocado no coração de Neemias. O Senhor dos Senhores, o Deus Altíssimo, que deu a visão e abriu as portas dos recursos necessários para que a obra fosse realizada. Eu e você estamos aqui para realizar a grande obra do Senhor. Essa não é nossa, mas é para nossa, não é para a nossa glória, é para a glória de Deus. E por isso devemos perseverar, sabendo que o Senhor sempre nos fortalecerá e direcionará nossos passos, se formos completamente humildes diante dele e consagrados a ele. Ainda que sejamos, irmãos, pressionados pelo mal, devemos perseverar. Lembremos do apóstolo Paulo, que fala que tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desamparados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. É uma grande promessa, irmãos, para nossas vidas, sabendo que em nossas lutas e nossas dificuldades diárias, nós temos a força de Cristo que nos fortalece, que nos ampara, que nos dá ânimo e nos dá força para continuar. A perseverança é um dos sinais de uma vida firme em Cristo, pois quando estamos convictos do cuidado e da provisão do Senhor, não vacilamos, não pensamos em desistir, mas ao contrário, avançamos. Avançamos. Não se esqueça que o Senhor quer usar a sua vida para que muitas vidas sejam transformadas em novas criaturas. Irmãos, nós temos uma grande obra e a principal dela é que vidas sejam alcançadas pelo Evangelho do Senhor. E essa é a grande obra que Deus tem para a vida de cada um de nós. Para que a gente possa ser instrumento, para que a gente possa ser um instrumento por onde a palavra do Senhor possa alcançar outras vidas, que outras vidas possam ser transformadas, possam ser alcançadas por essa graça, maravilhosa graça. Então o inimigo vai se levantar, porque ele não quer que outras pessoas se rendam a Cristo. Todos nós temos esse chamado. Todos nós temos esse chamado de falar de Cristo, de ser testemunha de Cristo, de estarmos levando o Evangelho de Cristo. Por isso que o inimigo se levanta, se revolta, e ele é insistente para que a gente possa nos afastar desse propósito que Deus tem para cada um de nós. Mas é só através realmente da perseverança, realmente de estarmos firmes com o Senhor, que a nossa fé não seja vacilante, para que a gente possa estar firmes com Cristo, não importa o que acontecer, não importa as dificuldades, mas que possamos estar buscando fazer a sua obra através de nós. Tenha consciência da grande obra que o Senhor colocou em sua vida, e que você possa estar sendo realmente um servo fiel, que busca manter o foco no Senhor e que busca fazer a sua vontade. Irmãos, estamos chegando ao final do nosso estudo e vamos ler agora o Para Pensar em Agir. Temos 5 pontos e vamos estar lendo cada um deles. O primeiro é: qual é a grande obra que Deus tem para você realizar em sua família? Muitas vezes, irmãos, nós somos os únicos cristãos dentro do nosso lar e precisamos ser exemplo. Precisamos realmente refletir o caráter de Cristo. E para isso nós precisamos realmente da direção do Senhor, da força do Senhor. Ou muitas vezes nossa família pode estar passando por um problema de fraqueza espiritual, desânimo, que você possa estar se levantando.
realmente como ali aquele que está buscando a palavra do Senhor, levando uma palavra de ânimo, para que a sua família possa estar sendo fortalecida pela palavra do Senhor. Pergunte a Ele qual é a obra que Deus tem para a sua vida dentro do seu lar, dentro da sua família. Precisamos entender que muitas vezes não é pelo muito falar, mas é pelas nossas ações, nossas atitudes, que os nossos familiares vão ver o caráter de Cristo refletido no nosso viver diário. O segundo é como você tem se preparado para essa grande obra. Vemos aqui na lição a importância da leitura da palavra, da oração. Busque isso como alvo para a sua vida, para que você possa estar realmente buscando mais a palavra do Senhor, buscando mais a comunhão com o Senhor através de meditar na sua palavra e se fortalecer no que Deus tem nos ensinado através dela. O terceiro, você acha que sua vida de oração é satisfatória? Se não, que ações práticas você vai implantar para que sua vida de oração melhore? Então, essa é uma pergunta aqui que cada um deve refletir. A sua vida de oração é uma vida de oração satisfatória? Realmente você está contente do seu momento que você tem tido com o Senhor através de oração? Se não, o que você pode fazer para mudar? Quais as atitudes que você pode fazer? O que você precisa abandonar na sua vida para que você possa ter mais tempo em comunhão com o Senhor através da oração? O quarto é, você tem identificado algumas armadilhas preparadas pelo inimigo para a sua queda? Tem a questão do discernimento espiritual, em que nós vemos lá que Neemias teve esse discernimento. Em saber que aquele convite daqueles homens era uma armadilha. Você tem tido esse discernimento? Você tem identificado essas armadilhas que o inimigo tem colocado na sua vida? Ore, busque a direção do Senhor. E o quinto, quais são as principais armadilhas do mal que tem retirado você do foco da grande obra? Peça discernimento ao Senhor. Veja o que tem afastado você de ter uma comunhão sincera, um momento realmente mais intenso de oração. O que tem afastado você dessa grande obra? O que tem tirado o seu foco dessa grande obra, que é estar no centro da vontade de Deus e fazer a sua vontade através da sua vida. Então, irmãos, chegamos ao final de mais uma lição. Que Deus possa ter falado no seu coração, assim como falou com o meu, e que possamos estar tomando o exemplo de Neemias, que manteve o foco, manteve realmente o seu coração na grande obra que Deus tinha depositado em suas mãos para que fosse feita. Deus tem uma grande obra para a vida de cada um de nós. Vamos manter o foco naquilo que é o principal, que é agradar o coração do Senhor e cumprir a sua vontade através de nós. Amém? Fiquem com Deus. Graça e paz, irmãos. Mais uma vez ouvimos a palavra de Deus através da irmã Daniela. Que Deus continue abençoando a sua vida, seu ministério. Que Deus continue capacitando a irmã Daniela. Irmãos, nós vamos orar, vamos ter um nosso momento de oração, orarmos pela comunhão da nossa igreja, continuarmos orando para que Deus possa nos abençoar, nos orientando a cada dia, para que tenhamos uma igreja saudável, uma igreja comprometida com a palavra de Deus. Orarmos pelos enfermos também, incluímos aí Dona Ione, Dona Nilza, orarmos também por Dona Germa, por Dona Delvira e também pela irmã Gesilda. São irmãs que nós sempre temos orado e que Deus continue sustentando segundo a sua vontade. E orarmos pelo nosso país. Vivemos dias difíceis, que Deus tenha compaixão, que Deus tenha misericórdia, que possamos clamar, que Deus possa nos atender segundo a sua vontade, que possamos suplicar para que Ele nos dê força para continuarmos pregando a sua palavra e que Ele tenha misericórdia de todos nós. Estamos passando dias difíceis de sofrimento, mas pedimos a Deus que nos ajude. Oremos também pelos aniversariantes. O Lucas Alves faz aniversário no dia 24, também de casamento, o irmão Zé Nilton e a irmã Leda faz no dia 25, e também o irmão Edson e a Cássia no dia 22, amanhã. Então oremos pelos casais, oremos pelo Lucas, ainda jovem, que Deus possa trabalhar naquele coração para que ele tenha desejo de caminhar com Jesus Cristo e também com a sua igreja. Vamos orar então, irmãos.
Pai de amor, nós somos gratos, ó Deus, pela oportunidade que tivemos de ouvir a Tua palavra através da irmã Daniela. Cuide da Tua serva, ó Deus, oriente ela cada dia mais, para que ela possa ser um instrumento vindo nas Tuas mãos para a pregação da Tua santa palavra. Abençoe a nossa igreja, a comunhão da nossa igreja. Continue, ó Deus, nos dando força. O Senhor é o nosso alicerce, o Senhor é a nossa rocha, e que nós, ó Deus, possamos continuar pregando a Tua palavra, a tempo e fora de tempo. Pedimos a Deus que o Senhor esteja dando condições para que tenhamos uma igreja, ó Deus, comprometida com a Tua santa palavra. Que haja, ó Deus, ali desejo de aprender mais de Ti, que haja, ó Deus, o interesse de cuidarmos uns dos outros. Também, ó Pai, nós pedimos pelos enfermos. Abençoe, ó Deus, aqueles que estão hospitalizados, aqueles que estão entubados, ó Deus. Famílias estão desesperadas, famílias estão aflitas, e nós te pedimos a Tua misericórdia. Incluímos, ó Deus, as nossas irmãs, que a qual nós sempre temos orado, Dona Germa, Dona Gesilda, Dona Delvira, Dona Ione, Dona Nilza. Que o Senhor, ó Deus, esteja ali com a Tua mão toda poderosa, fazendo a Tua vontade e sustentando as nossas irmãs. Pedimos a Deus pelo nosso país. Tenha misericórdia do nosso país. Nosso país está em Tuas mãos, ó Deus. E nós te pedimos que o Senhor tenha compaixão dele. Em meio a essa turbulência que vivemos na saúde, na economia, na política, que o Senhor, ó Deus, tenha misericórdia de nós e que possamos continuar marchando, fazendo a Tua santa vontade, olhando para Ti, o Senhor dos exércitos, o nosso general é Cristo. Cuide, ó Deus, do nosso país, tenha misericórdia dele, dos políticos, ó Deus, de cada município, de cada estado. Nós fazemos esta oração em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Deus te abençoe.